Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar e hoje eu vou conversar com a psicóloga Juliana Erhardt. Juliana é formada pelo Centro de Ensino Superior, o SES, aqui de Juiz de Fora, e especializada em desenvolvimento infantil pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Hoje nós falaremos sobre o vídeo das irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia, de 3 e 6 anos, respectivamente, que viralizou na internet nesta última semana, após as duas brigarem durante a festa de aniversário da caçula. O que é possível tirar deste episódio? Nós vamos saber a partir de agora. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu quem agradeço. Ô, Juliana, não se falou em outra coisa nesta semana sobre o vídeo das irmãs que brigaram durante o Parabéns para Você. Uhum. Mas, analisando o vídeo, Juliana, existe alguma anormalidade nele? Olha, eu achei até muito engraçado quando eu vi o vídeo, porque a princípio eu falei, nossa, que engraçado, o comportamento das crianças gera essa coisa cômica na gente, porque nós adultos não agimos mais dessa forma. Mas para quem tem criança em casa, quem trabalha com crianças, como é o meu caso, sabe que essa é uma situação super corriqueira. Isso acontece direto, é muito normal. E cenas como essas que viralizaram na internet, esse episódio da briga, ele poderia ter sido evitado se houvesse um diálogo antes com as crianças, se os pais tivessem dialogado antes com elas, explicando que a festa é da irmã, que era para ela se comportar, para não ter ciúme. Você acha que poderia, o diálogo seria um bom caminho, Juliana? Sim, com certeza. Eu sempre falo para os pais na clínica, quando vem a chegada de um irmãozinho, uma irmãzinha, para ter essa conversa com o mais velho, que vai chegar uma outra criança e que o amor não vai mudar, só vai mudar o tempo de atenção, que vai ter que ser dividido com o irmãozinho. E aí, sempre explicando para as crianças, quando for aniversário, quando for, por exemplo, o batizado do menorzinho, avisar, olha, hoje é um dia especial para o seu irmão. Então, vai ter mais atenção para ele, mas você vai estar aqui com a gente. Incluir a criança, sabe? Você quer ajudar a acender a velinha? Por exemplo, essa é uma boa, quando vai ter o aniversário do mais novo. Incluir o mais velho na preparação. Você quer ajudar a arrumar a mesa? Isso tudo ajuda para que a criança fique com menos ciúme. E você falou num ponto interessante, Juliana. Quando nasce o irmãozinho, geralmente nós, quando vamos fazer alguma visita, a gente leva presente para o recém-nascido e dedicamos a atenção para o bebê que acabou de nascer, e por muitas vezes a gente esquece do irmão mais velho, fica preterido, que começa a fazer algo para chamar a atenção. O que você recomenda nesse caso? Qual que é a sua orientação? Então, sempre que chega esse tipo de demanda para mim na clínica, eu oriento que essa preparação do irmão mais velho seja feita desde o início da gravidez da mãe. Quando a mãe descobrir que está grávida, aí já começa a preparação para o filho mais velho. Começar a explicar que tem um bebezinho dentro da barriga da mamãe, que ele vai sair, porque a criança muitas vezes ela entende que tem um bebê dentro da barriga da mãe, mas não acha que ele vai sair da barriga. Isso acontece muito. Tem que explicar, vai virar um bebezinho, vai ser seu irmãozinho. Às vezes as crianças têm que dividir o quarto, os brinquedos, e mais importante nesse caso é que eles vão ter que dividir o amor do pai e da mãe. E essa é a questão, no caso, é a chave dos ciúmes. Então, sempre incluir a criança. Vamos montar o quartinho? Inclui a criança. Olha só, o que você acha? Qual é a cor que você acha que tem que ser a parede? Sempre trazer a criança para perto dessa preparação. E quando nascer, que vai ter as visitas da família, sempre orientar os amigos e a família. Olha, quando você vier, dá uma atençãozinha para o fulano, porque senão ele vai se sentir deixado de lado. Traz uma balinha, um brinquedinho, se for possível, para ele se sentir incluído na família, né?
eu acho que muitas vezes, quando nasce um bebê, a gente dá muita atenção para o bebê mesmo, igual você falou, e a gente esquece até da mãe. A mãe se sente excluída também muitas vezes. Acontece muito isso. E aí é bom você ver como a mãe está, né? Como o pai está, isso é importante. Juliana, nós somos seres competitivos. Conflitos como esse desentendimento das irmãs lá do Paraná, ele se torna importante para que as crianças aprendam a trabalhar com as emoções? Com certeza absoluta. A primeira experiência que a gente tem com rivalidade, competição, geralmente é na infância com os irmãos. E para aqueles que não têm irmãos, pode ser com primos, né? Amiguinhos. Isso começa na infância mesmo. É a primeira experiência que a gente tem em ter que dividir as coisas e até esse sentimento de competição mesmo. Para quando a gente ficar adulto, lidar melhor com isso no trabalho, nos meios sociais, né? Então, nesse caso das irmãzinhas, lógico, poderia ter tido um diálogo dos pais ali antes para amenizar a situação? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, a Maria Antônia, que é a mais velha, ela estava sentindo algo que ela não conseguiu expressar verbalmente ou de forma assertiva. E isso é normal na infância. As crianças, elas não conseguem expressar, eu não estou legal por causa disso, disso e disso. Elas não conseguem. A forma que elas têm, no caso da Maria Antônia, foi assoprar a vela da irmãzinha. Assim como a irmãzinha, a forma dela expressar o descontentamento foi puxando o cabelo da irmã. Então, assim... Você falou no descontentamento da irmã mais velha, comentários que surgiram na internet... a criança debochada, ela precisa de um psicólogo. Não é um juízo de valor superficial, porque é um julgamento através da ótica do adulto, porque os adultos foram para a internet para opinar em relação a esse episódio. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de ser uma criança, ela tem sentimentos como a raiva, como a inveja, sentimentos comuns a todos os seres humanos. E isso não quer dizer que a criança seja ruim. Você não concorda ou não? Exatamente, concordo plenamente. Quando eu vi o vídeo, eu achei engraçado. Mas depois que eu fui ver que as pessoas estavam julgando a criança, falando até comentários bem maldosos, sabe? Com a menininha, com a Maria Antônia. Ela tem 6 anos, gente. Quando você tem 6 anos, você não sabe expressar os seus sentimentos de uma forma assertiva igual a gente. É normal. Eu acho muito sem fundamento julgar ela por ter ficado com ciúmes do aniversário da irmãzinha. Isso é uma situação tão natural que ocorre na infância e eu acho totalmente descabido julgamento e criticar e começar a falar, ela precisa de psicólogo. A gente nem conhece a criança, entendeu? Eu acho totalmente sem noção julgar ela. E se os conflitos, eles são oportunidades para que as emoções sejam trabalhadas, Juliana, quando que esses conflitos, eles podem servir de alerta vermelho para os pais? Quando os pais precisam ficar atentos a conflitos entre irmãos? Só é preocupante no momento que uma das crianças está correndo perigo. Por exemplo, quando uma criança tenta agredir para machucar mesmo. Porque uma coisa é um puxão de cabelo, dói, mas a Maria Antônia não estava em perigo. Outra coisa é quando os irmãos começam a tentar agredir seriamente o outro. Quando passa dessa briguinha de irmãos normal para uma coisa mais séria, por exemplo, a criança tentar manipular para que a outra se machuque, coisas desse tipo. Mas isso é muito raro de acontecer. Chegar nesse ponto é algo muito raro. Existe. Mas é raro. Porque é bom
a gente trazer para a conversa, assim, para que as pessoas compreendam que briga entre irmãos, aquele desentendimento que nós vimos através do vídeo, é algo mais comum do que a gente possa imaginar. Sim, totalmente comum. Pois é, muitas pessoas que têm irmãos viram o vídeo e falaram, isso aí é ter irmão. Porque faz parte mesmo. E é engraçado eu falar com você uma coisa que acontece muito. Alguns pais, eles falam assim pra mim, poxa, Juliana, o meu filho se dá tão bem com o vizinho, com o primo, com os amiguinhos, mas com o irmão ele briga muito. Pois é, por que será? Porque com o irmão que ele tem que dividir tudo. Por isso, a relação entre irmãos é muito complexa. E dentro dessa rede complexa de sentimentos entre irmãos, existe o amor, o carinho, existe o ciúme, a inveja. Então, é lógico que às vezes com o vizinho, com um amiguinho, que ele não tem que dividir a atenção dos pais, os brinquedos, ele vai se dar melhor, é normal. Juliana, e por que é importante trabalhar a inteligência emocional nas crianças? Mas pelo bem da criança, é importante que ela saiba reconhecer as emoções e saiba lidar com elas. Tanto que no processo terapêutico infantil, a gente faz o processo da psicoeducação, que é ensinar para as crianças o que é a alegria, o que é a tristeza, a raiva, o nojo, a inveja, a vergonha. Porque uma vez que elas tomam consciência do que é esse sentimento, elas conseguem administrar um pouco melhor. É lógico que são crianças e, como eu disse, elas ainda estão aprendendo a se expressar. Então, muitas vezes, a forma de expressão delas é através de puxar o cabelo, de sair correndo, de se esconder. Isso é a forma que elas têm de se expressar nessa idade. A mais velha tem 6 anos. Depois, quando elas começam a crescer um pouco mais, elas vão aprendendo melhor a falar, para poder expressar verbalmente o que elas estão sentindo. Juliana, trabalhando a inteligência emocional, ela pode ser uma ferramenta para que as crianças aprendam a lidar com as adversidades, pode gerar adultos equilibrados e mais felizes. E como que é esse processo da inteligência emocional, como que ele é trabalho, como que a inteligência emocional ela é trabalhada no consultório entre o psicólogo e o paciente? Na medida que eu vou introduzindo a psicoeducação para elas, explicando as emoções, dando exemplos, pedindo para que elas identifiquem as emoções, uma coisa ótima que eu uso na clínica são os emojis. Porque as crianças de hoje em dia, elas ficam no celular direto, né? Então, os emojis são algo muito familiar para elas. E cada carinha do emoji tem um sentimento, né? Tá com uma expressão facial que mostra uma emoção. Então, eles são ótimos para trabalhar isso com as crianças. E durante esse processo, os pais geralmente viram para mim e falam, nossa, Juliana, agora parece que ele não está mais brigando na escola, ele está conseguindo se controlar melhor. E realmente é muito efetivo. Essa psicoeducação, ela é essencial no processo terapêutico. Tanto dos adultos, mas eu acredito que na infância seja super importante. Ô, Juliana, tem um ponto de comparação que os pais fazem. Ah, seu irmão é mais organizado, você é bagunceiro, seu irmão é mais fácil de lidar, você não é. Isso, de uma certa maneira, pode alimentar a rivalidade entre irmãos. Que tipo de consequência emocional essa comparação que alguns pais fazem entre os filhos pode acarretar na vida emocional da criança quando ela chegar à idade adulta? Então, esse tipo de comparação é algo que eu oriento aos pais a evitarem ao máximo fazer. Porque, apesar de terem o mesmo pai, a mesma mãe e a mesma criação, cada indivíduo é único. Você não pode comparar só porque teve a mesma criação, então se ele fez, você tem que fazer. Não, não é por aí. Cada pessoa é única
e a gente tem que respeitar isso. Quando existe muito essa comparação entre os irmãos, por exemplo, o seu irmão tira nota alta, você não. Seu irmão é organizado, você não. Isso acaba com a autoestima da criança. E isso ela carrega o resto da vida. Pode se tornar um adulto ainda com algumas inseguranças relacionadas a esse tipo de criticismo que sofreu pelos pais na infância. E é como você falou, a rivalidade entre irmãos. Podem chegar à vida adulta e, mesmo assim, ainda agirem como se fossem rivais. Quando que, na verdade, a relação entre irmãos pode ser super proveitosa, né? Se for através de uma criação, uma educação saudável e sem esse tipo de competição, os irmãos podem ser grandes amigos. A gente sabe que existem filhos que são mais fáceis de lidar e outros que os pais contam até 10. Como é que eles podem buscar um equilíbrio para não preterir um ao outro? Pois é normal a fala dos pais para os filhos de eu amo você e seus irmãos de forma igual. Realmente, o amor pode ser igual sim, mas é lógico, sempre vai existir um filho que o pai se identifica mais e outro menos. Então, geralmente, vai existir um filho que a mãe e o pai vão conseguir lidar melhor, entender melhor do que outro. Mas é importante que isso não transpareça para a criança. E que, apesar de, às vezes, ter um filho que seja mais desafiador, mais difícil de lidar, que os pais tentem incluir essa criança sempre e não fazer diferença entre os filhos de forma alguma. Briga entre irmãos. São os famosos conflitos que nós trouxemos durante essa entrevista. Aí chegam os pais para apartar a briga. Qual é a melhor saída? Ser o juiz, definir quem está certo ou quem está errado, ou dialogar? A chave sempre é o diálogo. Sempre. Mesmo que o pai veja e já tome a conclusão, foi ele que provocou, foi ele que começou a bater. Sempre sente com as crianças, vamos conversar, o que aconteceu. Cada hora um fala o que aconteceu, até que chegue em um acordo. Essa é a melhor solução. O pai e a mãe muitas vezes não estão entendendo o contexto daquela briga e já começam, você fez isso com seu irmão, tá de castigo. E isso não resolve, isso só agrega a rivalidade entre os irmãos. A forma deles conseguirem ter uma relação mais amigável é o diálogo. E o pai e a mãe precisam ser os mediadores desse diálogo. E nunca tomando lados. Então, o castigo, por exemplo, você começou a briga, houve o diálogo, os pais conversaram com o causador do conflito. Você vai ficar uma semana sem mexer no seu tablet, por exemplo, que é uma geração totalmente tecnológica hoje em dia. Você é a favor desse tipo de atitude? Ou o diálogo sempre tem que imperar e preterir os castigos? Qual é a sua visão? Se o diálogo não funcionar e a criança continuar agindo da mesma forma, tendo esse tipo de comportamento repetitivo, é bom que os pais prestem mais atenção, porque pode ser algo que vá além de uma coisa isolada. Pode ser algo mais profundo que aquela criança está sentindo, e às vezes ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, porque por trás de uma criança bagunceira, implicante, tem uma criança buscando ajuda para lidar com o que ela está sentindo. Então, antes de punir, tirar tablet, tirar brinquedo, procurar entender o que aquela criança está sentindo, o que ela está querendo, que mensagem ela está querendo passar através daquele comportamento. E quando é recomendado aos pais procurar uma ajuda psicológica? Quando esse tipo de comportamento de ciúmes, de inveja dos irmãos se repete bastante,
a criança ela não está satisfeita com a presença daquele irmão, você vê que ela está sofrendo em lidar com as emoções que estão vindo. É importante procurar um psicólogo para que ela, como eu falei, para que ela entenda as emoções e aprenda a lidar com as emoções que vierem, as situações que vierem, e se acostumar com o fato de que agora ela tem um companheiro aí para dividir a mamãe, o papai, os brinquedos. Então, às vezes se torna necessário o acompanhamento psicológico. Juliana, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar com o meu canal. Muito obrigado. Obrigada a você, eu adorei a nossa conversa, foi ótima. Muito obrigado. E, por favor, Juliana, deixa para o pessoal os seus contatos de rede social, de e-mail, o espaço é seu. Ah, sim. Eu tenho um Instagram profissional, que é @psicologia_infantojuvenil_. E lá vocês vão encontrar o link para o meu WhatsApp, que eu estou sempre disponível, para o meu e-mail, e até por lá, por direct, pode me chamar por lá. Eu posto bastante coisa, dicas boas para os pais. Então, se puder, vai lá dar uma olhada no meu Instagram e estou às ordens. Maravilha, Juliana, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Juliana deixou aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.